capítulo 4. Do versículo de número 13 em diante. Atos, capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos rigorosamente para que não falem mais nesse nome ao homem. E chamados, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-me vós antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, mas e não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Pois tinham mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo o que nele há, e que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Amém? Podeis tomar assento. Pedro e João, eles tinham acabado de orar por um coxo na porta do templo, na porta formosa, e aquele coxo pedia esmola, e eles olharam para o coxo e falaram: não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E oraram por aquele homem, e aquele homem foi curado instantaneamente. E a fama dos dois então começa a correr por toda Judá, por toda Israel. Onde eles chegavam, todos queriam receber a oração deles. E estavam ali, sendo chamados agora, para que parassem de falar. Não falassem mais o nome de Jesus. Não mencionassem mais que Jesus é quem curava. Que Jesus é quem realizava milagres. Que através da vida de Jesus, em nome de Jesus, eles ali faziam
aqueles milagres. E quem é que estava por detrás de tudo aquilo? Os saduceus, a elite de Israel, a elite sacerdotal, porque eles viam agora uma ameaça contra o templo. Então pedem a eles para que calem, para que não falem mais. E começaram a lhe ameaçar de prisão, se continuassem a falar. E eles então respondem àqueles homens: a quem nós deveremos ouvir? A vocês ou a Deus? A quem nos submeter? A vocês ou a Deus? A igreja, ouvindo sobre perseguição, ela tem que tomar uma atitude. E hoje nós temos que perguntar: qual é a atitude que a igreja tem que tomar, a família tem que tomar? Porque cada dia parece que está se apertando mais, quer intimidar você de falar de Jesus, de você ter a sua fé. Então é preciso você começar a se perguntar: como você vai responder a tudo isso? Como você vai se portar a tudo isso? Em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus fala algo muito interessante e que serve para os dias de hoje. E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Como nós vamos resistir como família? Como nós vamos resistir como nação? Como nós vamos resistir como igreja, se estivermos divididos? Hoje é muito interessante os meios de comunicação. As pessoas, elas passam a discutir e passam a dar as suas ideias, e nós não vemos nenhuma obedecendo o seu pastor, obedecendo a palavra. É o que eu penso. Eu acho isso. E cada um tem o seu achar, cada um tem a sua maneira de pensar. E muitas vezes nós devemos parar e analisar: é dessa maneira que nós vamos vencer? É dessa maneira que a igreja vai se tornar forte? É desta maneira que a família, ela vai resistir todos os ataques? Será que é dessa maneira que a família, ela vai se preparar para resistir todos os ataques que está recebendo? Jesus, ele diz: olha, ninguém consegue resistir se estiver dividido. Nenhuma casa, nenhuma cidade, nenhuma entidade, nenhum país, ninguém consegue resistir o mal se estiver dividido. E uma das estratégias do inimigo é exatamente trazer a divisão, é trazer a contenda entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre membros e pastores, entre governo e o povo. Uma das estratégias do inimigo é dividir. Porque quando nós estivermos divididos, nós não vamos subsistir, nós não vamos resistir. Então, o primeiro lugar que devemos repensar é a nossa casa. Será que o marido e a mulher estão com um único pensamento? Será que a criação dos filhos está em um único pensamento? Será que a mulher, ela não se coloca contra o marido, ou o marido contra a esposa? Temos que repensar a nossa maneira de ser. O inimigo, ele tem agido em sua casa, em sua família, contra os seus negócios, contra a igreja, contra a nação. E na passagem de Atos, é relatado uma oração poderosa. Quando Pedro e João, eles vão encontrar os demais, e eles vão falar para os demais o que estava acontecendo. Eles não foram falar para os demais: olha, vamos parar de falar de Jesus, porque eles tinham uma convicção.
Eles estavam convictos que não deveriam obedecer os saduceus, mas deveriam obedecer a Deus. Nós sempre temos que obedecer ao líder maior. Como é que nós lidamos com divisões, com separações? Obedecendo o líder maior. Quem é o nosso líder maior? Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Nós temos que buscar na palavra o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos direciona. E Pedro e João, então, quando eles foram interpelados, eles não tiveram dúvidas. Porque eles estavam obedecendo a um líder maior. Eles estavam obedecendo Jesus, o enviado, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Então eles não tinham dúvida. Apesar de toda a pompa religiosa, eles sabiam que deveriam obedecer a Jesus. Então eles vão procurar os demais. Falaram para eles: olha, não fale mais o nome desse homem, não conte para ninguém sobre o milagre, isso está sendo prejudicial. E eles foram soltos, porque não havia na lei algo que os poderia mantê-los presos. E no versículo 24, então, eles começam a contar aos demais da fé, aos irmãos da fé, e diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Primeira coisa que nós devemos fazer é colocar Deus no seu devido lugar. Onde Deus está na tua vida? A gratidão a Deus, o reconhecimento de Deus. Então, quando eles contam tudo o que estava acontecendo, os irmãos que estavam ouvindo, traz a lembrança de quem é Deus. A quem nós estamos servindo? A quem nós vamos temer se Deus é por nós? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. A quem vamos temer se Deus é por nós? Se Deus é o nosso Senhor, se Deus é quem nos guarda, se Deus é quem nos protege, quem é que vamos temer? Então eles trazem a lembrança: quem é Deus? Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. E eles trazem a lembrança. Muitas vezes nós pensamos assim: não, o que foi dito por Davi é lá do Velho Testamento. Veja que a igreja que estava começando não se esquecia das promessas de Deus, porque ela foi falada através dos profetas. No versículo 25, você lê desta maneira: que disseste pela boca de Davi teu servo, porque blamaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Conhecendo a palavra, eles falaram: olha, tudo aquilo que se levantou contra Jesus é porque já estava predito. Era necessário acontecer. Então aconteceu porque Deus permitiu e Deus está no controle. Primeira coisa que nós devemos saber: nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Nem uma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então esse povo, eles estavam convictos a quem eles estavam servindo, a quem eles estavam buscando, a quem eles criam. E por que eles criam nesse Deus? Porque Deus já tinha falado.
através da boca de Davi. Deus agora estava realizando os milagres. Deus tinha prometido o seu filho, como as promessas do profeta Isaías. E tudo agora eles estavam vendo com seus próprios olhos. Por isso, Pedro e João dizem assim: como nós vamos negar aquilo que nós temos visto e ouvido? Como eu vou negar aquilo que eu tenho visto e ouvido? Como eu vou negar? Jesus é o Salvador do mundo. Eu tenho visto e tenho ouvido. Então eles sabiam a quem eles estavam servindo. Nós temos que nos unir em oração. Esse povo, eles vencem tudo aquilo que está se levantando, crendo na palavra, buscando na palavra, confiando na palavra. Quando eles trazem menção do que disse Davi, nós vamos ao Salmo de número 2, que é exatamente onde Davi fala sobre esse tempo. Diz assim: porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamo-nos as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás por uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire. Pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. O salmista Davi, ele apresentava a rebelião dos gentios e a vitória do Messias. Nós temos que ter a mesma fé. Em quem nós confiamos? Em quem nós estamos esperando? Por que estamos angustiados ou amedrontados? Será que Jesus mudou? Será que a fé dos primeiros cristãos estava errada? Será que aquilo que Pedro e João, eles declararam, não era a realidade? Ou errado estamos nós hoje? Que estamos nos dividindo, estamos cheios de razões, não obedecemos a palavra, não ouvimos a voz do pastor, e cada um tem o seu modo de pensar. A Bíblia não é mais a bússola, a Bíblia não é mais o nosso ensinamento. Que cristãos somos hoje? A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos ouvindo? Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Deus falou através dos profetas, mas hoje fala através do Filho. É para Jesus que nós temos que olhar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que nos unir em torno de Jesus. Crer na sua palavra,
crê que Ele é o Salvador, crê que Ele está conosco todos os dias, até os confins da terra, até os séculos dos séculos. O Senhor está conosco. Então, a quem nós estamos servindo hoje? A quem nós estamos buscando hoje? Nós temos que crer no Senhor. Versículo 14 de 1 Hebreus diz assim: não são porventuras todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Jesus é maior do que os anjos. Maior do que os anjos. Quantas pessoas hoje estão servindo anjos? Os anjos estão para nos servir. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Nós. Os anjos estão ao nosso serviço. Darei ordens aos meus anjos ao teu respeito. Há uma inversão de valores. Por não conhecer a palavra, e as pessoas vão indo por muitos ensinos de engano, de mentiras. Quantas pessoas estão acendendo velas para anjo, estão adorando anjos, estão se esquecendo quem é o autor e consumador da nossa fé. Os anjos foram criados para nos servir, são menores do que o nosso Senhor. Crer no Senhor, buscar no Senhor. Ainda que se levante reis e magistrados, não importa quem se levanta, não importa quem pode se levantar. Pedro e João, a palavra diz que eram iletrados, não eram homens doutores, eram iletrados. Mas os saduceus, que era a elite do estudo, viu que esses homens tinham uma fé sobrenatural. E aquilo que eles falavam, havia o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo de Deus que nós temos que buscar hoje. É esse Espírito Santo que enche a cada um de nós de alegria, de conhecimento, que nós temos que buscar, que nós temos que crer. Não importa o reino que está se levantando, não importa quão poderoso é esse império que está se levantando, nós temos que continuar firmes. Como vamos vencer? Na oração. Na oração. E ouvindo isto, eles, unânimes, levantaram a voz a Deus, unânimes, em uma única oração, todos reconhecendo o poderio do nosso Senhor e Salvador. O poder de Deus. Se nós não reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós seremos divididos e seremos presas fáceis. Aqui eles se unem, não importa quem estava se levantando, era ameaça de prisão, era ameaça que eles não falassem mais, era ameaça que não falasse o nome de Jesus. No versículo 29 diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Olha a oração deste povo. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, olha as ameaças que a igreja está sofrendo. Senhor, olha as ameaças que a família está sofrendo. Quantas vezes nós nos intimidamos. Ah, mas se eu não agir assim, meu filho vai se revoltar. Se eu não agir desta maneira, todo mundo virá contra mim. A quem nós estamos ouvindo? A Deus
ou ao povo? Quem é o nosso Senhor? Quem está sobre nós? É a palavra de Deus ou é a palavra dos psicólogos? A quem nós ouvimos? Então o povo, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Se nós nos unirmos em uma única voz, uma oração unânime, a igreja se voltar para Jesus, a família se voltar para Jesus, a empresa se voltar para Jesus, todas as nossas súplicas, todo o nosso louvor tem que ser direcionado a Deus. E toda oração voltada ao Espírito Santo de Deus, nós estamos precisando de ousadia, nós estamos precisando da palavra ministrada ao nosso coração, nós estamos precisando ouvir a voz de Deus. Toda timidez, tudo aquilo que não provém de Deus, tem que cair por terra. Tendo eles orado, versículo 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diga, é isso que nós estamos precisando. Nos encher do Espírito Santo de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. Mas onde há rebeldia, onde há contenda, onde há divisão, o Espírito de Deus não pousa. A primeira coisa que nós temos que tirar de dentro da nossa casa é as contendas, é as divisões. E tendo orado, orado como? Uma oração governamental. O que diz a palavra? O que dois ligar na terra, será ligado no céu. Isso chama-se oração governamental. Quando dois são governos, quando dois se unem, quando dois estão na mesma sintonia. O casal tem que estar na mesma sintonia, na mesma oração. Não pode a mulher orar por uma coisa, o marido orar por outra. A primeira coisa, sentam juntos e dizem: vamos orar por isso. Por que nós vamos orar hoje? Para o que nós vamos orar hoje? Os dois têm que estar em sintonia. Por isso, Pedro e João chamam a todos, conta o que aconteceu, conta da perseguição, das ameaças que eles sofreram e do que a igreja estava sofrendo. E eles ouvem, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Tudo o que neles há. Uma única voz. Uma única voz. Não temos que ficar discutindo: o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Nós pedimos a Deus um presidente. Oramos, a igreja orou. Se é bom ou não é, é o presidente. Temos que orar, porque a palavra nos ensina a orar por aqueles que nos governam. A maioria decidiu, se eu gosto ou não gosto, é outra coisa. Nós temos que entrar em concordância, para que o país mude, para que os governantes tenham sabedoria, para que venha um espírito de harmonia em nosso país, que nós possamos viver em paz. Viver em paz. 16 anos o país foi dominado pela esquerda, mas quem me conhece me viu orar pela esquerda, para que Deus desse sabedoria, para que Deus desse inteligência.
Nós, como povo, nós temos que orar pelos nossos governantes. Assim nos ensina a palavra. Se nós começarmos com rebeldia, com lutas, com quebras, com diz isso, diz aquilo, e vamos para as redes sociais, e xingamos e falamos, nós estamos entrando em um espírito de rebeldia. E onde há rebeldia, Deus não opera. Pode ser na casa, pode ser na empresa, pode ser na igreja e pode ser no país. Entrou espírito de rebeldia, a casa cai. Não subsiste. Por isso é importante entrarmos em harmonia. Em harmonia com quem? Com a palavra. Quem é que nos dirige? É a palavra. A palavra nos chama o quê? Obedeça os vossos pastores. Obedeça os vossos governantes. Obedeça pai e mãe. Marido, honre a mulher. Mulher, obedeça o seu marido. Então, são princípios da palavra. Quando nós quebramos os princípios da palavra, nós começamos a sofrer os ataques. Buscar em Deus é um tempo de voltarmos para Deus. É um tempo de buscarmos um direcionamento. E aqui está a igreja primitiva. A igreja que não tinha medo de fogo, não tinha medo de cadeia, não tinha medo de leão. Por quê? Porque tinha uma convicção. Os homens só podem mexer neste corpo. No meu espírito, não. Nós temos que ter essa convicção. E não temer ninguém. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe o que está faltando à nossa geração? Obediência e ousadia. Por que a mulher não ganha o marido? Lhe falta obediência e lhe falta ousadia. Por que o homem hoje não é mais o líder da casa? Lhe falta obediência e lhe falta ousadia. Para chamar a mulher para orar junto com os filhos, para repreender espíritos malignos, para tomar decisões que mudem as suas atitudes. Hoje pela manhã, hoje durante o dia, eu tomei uma decisão. Eu não vou responder mais nada em Facebook. Sabe, é uma perda, é um desgaste. É um desgaste. É um desgaste. Existe uma igreja rebelde. Não tem pastor. Todo mundo sabe tudo, mas ninguém faz nada. Todo mundo sabe tudo. O Facebook está uma discussão por causa de avatar. Coisas idiotas tomam conta do nosso coração. Você se pergunta, para quê? Por quê? E pastores ficam discutindo, igreja fica discutindo. Não, tem mais pessoas que acompanham Facebook do que igreja. Nós somos enganados pensando, não, o Facebook vai ser uma ferramenta de evangelização. Não, é uma ferramenta de divisão, de contendas e intrigas. Se a igreja não voltar para a palavra, para a oração, nós seremos destruídos. Porque casa dividida não subsiste. E todo mundo entende de política, todo mundo entende de doutrina, e ninguém para orar pela nação. Este povo, ao perseguição, nós estamos ouvindo de perseguição, nós estamos ouvindo que impérios estão se levantando contra o nome de Jesus. O que faz a igreja? Nada. O que eu faço? Nada. Enquanto nós não orarmos, e tendo orado, quantos querem mover esta nação? Quantos querem mover as famílias? É na oração. Estando eles orando, o Espírito Santo de Deus encheu o lugar. Quantos querem uma casa diferenciada? Diga, na minha casa precisa ter oração.
na minha casa, precisa ter concordância. O que dois concordar na terra, será feito nos céus. A discordância, casa dividida, igreja dividida, nação dividida, os espíritos malignos estão tomando conta, estão derrubando, estão crescendo. Não importa quem é, vai cair por terra. A palavra do Senhor na boca de Davi, eles usam, trazem a lembrança da palavra de Davi. Diz assim: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu o despedaçarás como vaso de oleiro. Esta palavra é para o Messias. O Messias tem esse poder. Pede-me as nações e eu te darei. Tudo aquilo que você pedir, em nome de Jesus, o Pai que está nos céus vos dará. Não é esta a promessa? Diga: precisamos nos unirmos em oração. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Ore com a tua esposa. Ore com seus filhos. Não permita o inimigo dividir a sua casa por contendas, por pensamentos divididos. Não permita o inimigo ministrar ou trazer dentro da tua casa espírito de contendas, de divisões, discussões. Entre em concordância. Quando começarem a discutir, falam assim: vamos ver o que diz a palavra. Vamos perguntar o que diz a palavra. Vamos perguntar como nós devemos agir. Vamos perguntar como nós devemos nos portar. Como fizeram os primeiros cristãos, como eles agiram, quando os reinos se levantaram contra eles, quando eles eram um pequeno povo, ameaçados por todos, como eles se tornaram grandes, como eles se tornaram poderosos. Como? É a pergunta. Não é na divisão, não é na contenda. Paulo já condenava isso. Um diz que é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro. Nós somos discípulos de Jesus. O nosso líder maior. Ouvir a voz do nosso Senhor. Peça para que o Senhor te revista nesta noite de poder. Enquanto oravam, o Espírito Santo de Deus encheu o lugar. Peça para que o Espírito Santo de Deus entre na tua casa esta noite. Entre na tua vida. E toda contenda, toda divisão, toda desobediência, tudo aquilo que não provém de Deus, toda discussão maligna. Estamos perdendo muito tempo com besteiras. O inimigo, ele tem as suas artimanhas, e nos faz ficar horas e horas, discutindo algo que não tem valor algum, para que você perca tempo, tempo de oração, tempo de meditação, tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de trabalho. O inimigo tem estratégias, a igreja está sem estratégias, porque abandonou a palavra, abandonou o ensino, se tornaram senhores de si mesmos, doutores de si mesmos. Senhor, olhamos para os nossos irmãos, Senhor, que sofriam ameaças, sofriam perseguições de poderosos, mas Senhor, eles confiavam na Tua palavra, eles confiavam em Ti,
eles conheciam as profecias, eles sabiam que tinha falado Davi, eles sabiam as profecias de Isaías. Senhor, a tua igreja, as famílias, nós temos nos esquecido, Pai, das tuas promessas. Queremos resolver as coisas no braço, na sabedoria humana, e nos esquecemos que o Senhor deixou para nos orientar o teu Espírito Santo. Órfão não vos deixarei o Espírito Santo de Deus. Senhor, nós não podemos abrir mão do teu Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida nesta noite, nos direcionar, nos dar capacidade, nos dê sabedoria, nos dê entendimento. Senhor, tira tudo aquilo que está em meu coração, que não te agrada. Espírito de contenda, de divisão, de separação, de orgulho, de luxúrias. Senhor, faça uma limpeza em nossos corações esta noite. Limpa-nos, Senhor, e seremos puros. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos. Senhor, que teu Espírito Santo faça obra nesta nação, começando em minha vida. Senhor, que o Senhor comece uma grande obra na minha casa, começando na minha vida. Ensina-me, Senhor, a te servir. Ouça, Senhor, a oração que temos, Pai, para te apresentar. Senhor, de como eles estão se levantando contra a família, contra o casamento, contra a tua palavra. Senhor, como o rei Ezequias chegou diante do altar. Senhor, nós estamos chegando com as cartas de ameaças. Ameaças contra a família, ameaças contra negócios, ameaças contra a liberdade. Senhor, não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é pelo teu Espírito Santo. Senhor, nos reveste, Pai, nos traga ao coração o desejo da oração unânime. Senhor, nos traga ao coração o desejo de orarmos por uma única causa. Senhor, nos dá o desejo de orarmos para que a nação, Pai, ela saia, Senhor, da carestia. Senhor, nos dê o desejo de orar para que os nossos governantes abandonem a corrupção. Senhor, a oração tem poder. Ela arrebenta cadeias, abre portas. Senhor, ouça a oração deste lugar nesta noite. Ouça a oração dos casais. Ouça a oração das famílias. Senhor, ouça a oração do desorientado. Aquele que está indo pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Senhor, mude a situação, Pai. Mas comece em mim, Pai, a grande mudança. Comece em minha vida, Pai. Comece na minha vida. Me dê sabedoria, me dê inteligência. Senhor, é o que eu te peço. E te agradeço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém